Olá a todos, é um prazer recebê-los aqui. Estamos começando mais um Conexão Positiva. Hoje vamos falar de idosos. É um assunto que tem muito o que se falar, até porque é um assunto bem complexo e tem várias variantes. Eu quero já de imediato pedir, se você não é nosso seguidor ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o link deste vídeo. Só assim você vai estar nos ajudando e ajudando a manter este programa, ok? Tenho uma visita hoje aqui do irmão Pedro, que faz parte da mesa aqui comigo. O irmão Pedro é líder de um grupo que visita lares, então é uma pessoa que tem muita experiência para compartilhar conosco, apesar de eu fazer parte deste grupo, apesar de nós andarmos juntos nesta empreitada, mas como tem muito para se falar deste assunto, então o irmão Pedro vai compartilhar conosco seu conhecimento, suas histórias, e assim juntos vamos jogar luz neste assunto idosos. Irmão Pedro, bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando o conhecimento que o Senhor tem acrescentado a cada um. A visitação aos lares, eu iniciei através de um convite, uma vez ali na igreja, de um pastor, que convidou a mim e minha esposa, foi o pastor Lauro, na época, que estava substituindo o pastor Tadeu, que era o responsável das visitações aos lares na época. Isso já foi em 2015, mais tempo um pouco. E eu fui pela primeira vez, como uma experiência, como uma novidade, fui ver como é que era o trabalho. E foi ali que eu senti assim, a necessidade que tem os vovôs, as vovós, de terem uma orientação sobre isso. Eu vi muitos ali, a atenção que eles tinham. Então, diga, aqui é um terreno fértil para a palavra. E nós que começamos na igreja, conhecer a palavra, a gente tem sempre essa ansiedade, esse desejo no coração de divulgar a palavra de Deus, que é um chamado para cada um. E foi aí que nós iniciamos esse trabalho, Veio mais uma visita, outra, fui pegando o amor, vendo a necessidade do Senhor em colocar a palavra viva dele ali, não como interter os vovôs, mas como levar uma mensagem para aqueles que nunca ouviram e para aqueles que já participavam de igrejas e naquele momento estão passando por essa fase de isolamento, vamos dizer assim, da vida social dentro de um lar. Por isso que eu digo que este assunto tem variantes, e complexidade. Variantes por quê? Porque tem pessoas que já conhecem o Evangelho, tem pessoas que vêm de outras religiões e não está ainda esclarecido sobre a salvação, tem pessoas que com tino de consciência diferente. Quando eu falo de tino de consciência, tem pessoa que tem consciência da salvação, mas não consegue manter-se preparados para a salvação. Tem outros que, de fato, têm consciência e sabem que tem que manter. E o senhor falou uma coisa bem importante, é o nível, Porque a salvação é um desenvolvimento. Exatamente. Não é assim? Sim. É um desenvolvimento. Então, por isso a complexidade e por isso estamos debatendo esse assunto. E você que está nos assistindo, já vai mandando a sua pergunta aí, se no decorrer do nosso debate você sentir dúvida ou tiver um assunto similar aí na sua família, aí no seu convívio,
nos escreva para que a gente possa enriquecer aqui o nosso debate. Compartilhe aí a sua experiência conosco. Irmão Pedro, foi mais atendendo o ID, como servo do Senhor, ou foi mais atendendo a igreja, atendendo a sociedade que despertou? Porque o Senhor, como eu, hoje até trouxe para o debate, como eu fui evoluindo. Né? Para muitas pessoas é um desafio ver outras pessoas em estado terminal. Mas para mim, eu fui crescendo esse amor, sabe? Fui crescendo esse amor, inclusive, irmão Pedro, não só crescendo esse amor, mas eu fui entendendo que eu tinha que ir cada vez mais preparado. Porque não é só uma questão de evangelizar. É uma questão de despertar, é uma questão de gerar nele a consciência da salvação. Eu creio que uma palavra assim é uma questão de amor, né? Que Deus é amor. Então é o amor de Deus, é o que a gente faz, né? Anulando, né, todos os nossos sentimentos naturais, vamos dizer assim, né? Da humanidade que muitas vezes divergem do querer do Senhor. Então esse é o amor de Deus, que é um amor, né, que excede o entendimento, não é um amor de retorno, não é, né? É um amor ágape, né? Aquele que eu faço independente do resultado que venha para mim, né? E vai crescendo isso, irmão? Com certeza. Em relação à pergunta, né, que falou sobre da onde que veio, se é para o atendimento, se é um chamado, né? Inicialmente foi, como eu mencionei antes, por tu ver aquilo ali, tu sentiu a necessidade. Mas é um chamado do Senhor. Né? Não entendeu no primeiro momento que era, né? Exatamente. Né? Então é uma evolução, como tu falou, tá perfeitamente a tua colocação, né? Nós vamos evoluindo. Né? Eu também fui, daí teve uma época que tu chega naquilo, o que eu vou falar amanhã? Né? Nós chegamos a visitar ali, eu estava visitando 16 lares, então todos os dias eu tinha uma visita, todos os dias, de segunda a sábado, só domingo que não, e cada dia num lar, né? Porque nós fomos alternando, um sábado, uma semana num lar, outra semana no outro, para aumentar o número, então eram 16 lares, e o que acontece? Tu fica às vezes preocupado, o que eu vou falar? Não, ontem eu falei isso, vou repetir. Então aí entra um processo de tu te colocar diante do Senhor, né? Que aí Ele vai te orientar o que tu vai falar em cada um. É uma coisa interessante, né? Porque como o irmão Jair falou, são vários aspectos, né? Variantes, tem a parte social, são várias variantes. Por que está indo no lar? É entretenimento, é para, né, evangelizar, né, para distrair o pessoal, assim como os próprios proprietários, às vezes nos recebem com uma finalidade, mas a finalidade do grupo é outra. Né? Então isso é fantástico, isso, né? Porque é multiforme a sabedoria de Deus. A pessoa quer de uma forma e ele chega com outra. Que o fim é a salvação, né? Que o fim é evangelizar. Mas o senhor fez citação de um assunto bem importante aqui, que é a receptividade das pessoas, né? Sabe? Sim. Tipo, como o proprietário, né, ou os atendentes nos recebem. Sim. Né? Porque para nós, o que importa, a visão e a missão, nós temos a missão de levar o evangelho e a visão é de salvar as pessoas. Né? Mas os atendentes, às vezes os proprietários, às vezes gerentes, né, não têm esta visão. Não tem esse entendimento. Não tem esse entendimento. Então, por isso que isso tem que ser, não é só na vontade, né, irmão Pedro? Eu entendi isso, nessa evolução que eu tive, que não é só na vontade. Tu precisa também estar conectado, por isso conexão. Sabe? Tu precisa estar conectado com o reino.
E tu precisa estar na condição de servo. Porque o Senhor até falou aqui, citação, que teve que repetir no outro dia, às vezes, a mesma palavra. E já aconteceu comigo isso. Né? Para nós, é desafiador, né? Tu ter que repetir. Tipo, já aconteceu comigo. Sabe? Às vezes eu tenho que querer trocar a palavra e sabe, Deus quer me levar para a mesma palavra, sabe? E às vezes, de fato, o assunto tem que se repetir em outro lugar, porque quem faz a obra, se a gente está na condição de servo, né? Mas quem convence, né? A gente planta, mas quem rega, quem dá o crescimento é o Senhor. Então, portanto, eu desencanei assim, sabe? Tipo, se eu tiver que falar a mesma palavra outro dia, sabe? Eu vou falar de novo. Sim. E muitas vezes, mesmo tu pegando, né, um planejamento ali, né, de passagem, sai diferente. Sai diferente. Também muda, né? Porque é o Espírito Santo que vai dirigindo, né? É uma coisa muito ampla, né? O tema, o falar, né? O porquê, né? As pessoas que estão lá, né? Os vovô, as vovó, né? Os funcionários, os proprietários, enfim, né? Porque é uma coisa, isso aí é um projeto. Quando eu visito pela primeira vez o lar, né, eu falo, em primeiro lugar, né, não estou levando, nós não estamos levando uma religião, nós não estamos levando um ensino, né? O que eu falo a primeira vez, né? Eu nunca fui lá, não conheço cada um, não sei qual é o problema, qual é a criação, qual é a estrutura que cada um tem, né? A primeira pergunta, né? O pessoal acredita na Bíblia? Isso aí é um tema muito interessante, sabe? Porque, não, todos falam, eu acredito na Bíblia. Né? Então ali a pessoa tem uma fé, né? Não é a fé que fala a Bíblia, mas tem uma fé, eu acredito na Bíblia. Mas qual é o maior problema da humanidade? Eu acredito na Bíblia, acredito em Deus, acredito em Jesus, né? Porque algumas vezes não acreditam em Jesus, né? Como Messias. Mas não conhecem, né? A própria Bíblia cita, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então a pessoa acredita, tem aquela fé que veio um ensino, né? Dos pais, avós, que acredita na Bíblia, procura fazer as coisas certinho, mas do que ela ouviu, não do que ela aprendeu na Bíblia. E eu até vou mais longe com isso, irmão Pedro. E para falar sobre isso, eu vou falar de uma feira. Por exemplo, se tu vai numa feira, tá? Se tu vai numa feira, que todo mundo vende bananas, por exemplo, né? E aí todo mundo está vendendo banana, então ninguém se diferencia. Por quê? Porque tu está falando da religião, tu não está falando de Jesus. Agora, quando tu diz, olha, a banana tem vitaminas, a banana tem cálcio, a banana é um alimento saudável. Quando tu começa a precificar, aí começa a ficar diferente. E o evangelho é a mesma coisa. Quando ele é aplicado genericamente, sabe, sem entender o que está se fazendo, sabe, acontece isso. Né? Daí a pessoa achar que está salvo, achar que está fazendo, quando na verdade não está fazendo. Sim. A Bíblia, né, cita, né? A Bíblia, né, como já falamos outras vezes, né, é uma maravilha, ela tem tudo ali para nós, né? E ela cita, né, uma passagem, inclusive, vamos falar aos dias de hoje, de pregadores, de evangelistas, que falam que quando o Senhor chega e vem buscar a sua igreja, né, ele mesmo fala, né? É uma passagem meio forte, mas diz, Senhor, em teu nome eu não preguei, não fiz curas até, né? Eu evangelizei, visitei um monte de doente. E o Senhor fala, né? Apartai-vos de mim. Né? Então, por que isso? Né? Porque a pessoa pensava que estava fazendo, às vezes, e desconhecia. Né? Lógico, tem mais parâmetros em cima disso aí, mas, né, voltado para essa área específica,
da visitação aos lares do conhecimento, né, ele fala isso aí, que a pessoa pensa que está fazendo o que o Senhor quer, mas não está. Né? E você que está nos escutando, acha que está fazendo certo? Você tem certeza da sua salvação? E por que você tem certeza da sua salvação? Nos escreva aí, que nós queremos saber a sua opinião. Irmão Pedro, por que as pessoas botam ou encaminham os idosos para os lares e depois os abandonam lá? 70% dos idosos não recebe uma visita. Desses 70%, tem uns 30% que sequer têm parentes ou estão completamente em abandono. Vem de novo a complexidade. Porque tu evangelizar uma pessoa que tem o conforto da família, né, uma pessoa que é atendida pela família, né, no caso de 30%, esses outros 70% que não recebe, ou vem uma vez por mês, ou, sabe, no Natal, tem outra abordagem. E as pessoas que 30% sequer, às vezes, quando eles vêm a perecer, sequer tem que fazer, às vezes, sepultar como indigente. Sim, é uma situação bem triste, né, sobre O contexto. todo esse contexto, né, porque, né, como tu falaste, tem muitos ali que foram abandonados mesmo, né, foi uma questão principalmente que nós falamos anteriormente também sobre cultura e tal, mas, né, muitos são abandonados. O pessoal, né, o vô já está velho, o pai já está velho, a mãe já está velha, não consigo cuidar, né, e já larga num lar, num asilo, né. Então isso que é o que cada um pensa, né, uma consciência coletiva. Não, o pessoal não serve mais, né, então vou colocar ela num lar de idosos, né. Mas muitas pessoas não veem uma outra opção, né? Esse que é o detalhe. E a opção é o quê? É o honrar o pai e mãe. Inclusive tem a referência aqui, né, em Efésios 6:10, que fala, né, honra, 6:10 não, 6:2, Efésios, né, honra teu pai e tua mãe. E ali mesmo fala que é o primeiro mandamento com promessa. Essa questão de honrar o teu pai e a tua mãe, nós temos um problema cultural no Brasil, né? Nós temos um problema, os asiáticos, né? Japão, China, todos eles têm esse conceito de honrar. É uma questão, inclusive, cultural. Mas nós estamos indo pelo ID, né? Nós estamos Sim. indo como cristão, né? Nós estamos indo atrás das almas. Eles fazem isso culturalmente. Sim. Então, o problema, ele passa a não ser só da igreja. É um problema cultural também. Sim, com certeza. O senhor entende assim também? Sim. E a pessoa não foi, né, criada, né? Assim, ó, te dar um exemplo, né, são de colaboradores, né? Às vezes tu convida um colaborador, uma pessoa, né, quer fazer uma visita conosco, ver como é que é, né? Daí ela vai e depois não consegue ir novamente, né? Por quê? Porque aquela realidade ali impactou ela, né? E por quê? Porque ela não quer pensar naquilo, né? Então isso veio da onde? De uma criação. Ela não foi preparada
para a velhice, ela não foi ensinada. Enquanto a Bíblia recomenda, né, se sentar, né, fala ali, tu vai ensinar isso aí para os teus filhos, né, para os filhos dos teus filhos. Então, tu não ensina aquele respeito, aquele cuidado com o idoso. Tu não aprende que tu vai chegar na idade. Né? Dá para até dizer que é semelhante à morte. Né? Alguém acha que não vai morrer? Né? O pessoal sabe da morte, mas ninguém quer nem comentar, não quer nem falar. Quando vê, acontece com alguém, é aquele desespero para quem não acredita, quem não pratica, né, a palavra de Deus, não sabe sobre a eternidade. E o lar, ele se compara com isso, com o asilo, que é a idade, é o idoso. Né? E eles não foram ensinados, né, que nem tu falou dos costumes, né, oriental, a honrar o pai e mãe. Então, quando eles veem aquela situação que eles se imaginam lá e não querem nem chegar perto. Entendi o conceito, porque o que o senhor quer dizer é que a pessoa não está preparada porque ela nunca foi levada àquele assunto, nunca foi levada àquela situação, ela nunca foi levada a conhecer. O que a Bíblia nos diz sobre isso? 1 Timóteo, capítulo 5 e verso 8. No contexto da palavra, nos diz o seguinte, no 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos próprios da casa, tem negado a sua fé. E é pior do que o descrente. Tu vê, é forte isso aí, né? E para quem que está sendo falado a Bíblia? Para os crentes, para quem lê a Bíblia. Principalmente aqui em Timóteo, né? Então, estamos na igreja, né? Mas aqui, ó, mas se tu não cuida dos seus, não cuida do teu pai, da tua mãe, do teu vovô, da tua vovó, né? Tu tá pior que uma pessoa que não vai na igreja. Porque a sociedade na correria e pela ignorância de não saber disto, comete então umas falhas. Mas o cristão, como cristão, está sendo educado. Exatamente, né? Tu tá escutando a palavra, tu tá vendo essa direção, né? E me chamou a atenção, né? O nome conexão, né? Então o que nós estamos fazendo? Uma conexão positiva, né? Com você, ouvinte. Será que tu pensava sobre isso? Será que tu já meditou sobre isso? Né? Sobre o futuro, sobre quando eu estiver com 60, 70 anos, 80 anos. Como é que eu cuidei do meu pai, cuidei da minha mãe, até onde eu consegui. Né? Honrei eles, escutei o que eles tinham para dizer, porque isso aí também é um grande mal, né? Hoje em dia, o idoso mais velho, ele não sabe de nada. Né? Os jovens hoje estão por dentro de tudo. Absoluto. Então, é isso que nós queremos aqui, né? Que o pessoal, né, entenda a importância do idoso, né? A importância que vem a sabedoria, né? Com a idade, tudo. Por mais tecnologia que tenha, porque a sabedoria é uma sabedoria de vida. Tá? E isso que é o importante para o Senhor, né? Essa comunhão, que nem antigamente os idosos sentavam junto, faziam, conversavam, era família, né? Às vezes aparece até hoje nas redes sociais, né? Aquelas coisas antigas do pai, a mãe, as crianças brincando, né? E a palavra aconselha, né? Eu já mencionei antes, a sentar, estar junto, ter a mesa, ter o tempo de comunhão ali com todos. É assim que vai entrando esse respeito, essa honra. Né? Irmão Pedro, eu vou aprofundar um pouquinho esse assunto aqui. Eu tenho filhos. E desde o meu primeiro filho, nós moramos longe dos avós. E eu levei meus filhos desde bebê para que meus pais conhecessem. Depois, quando começou a crescer o Mateus, eu comecei a inserir ele na vida dos avós, que moravam no interior.
Aí quando ele tinha lá já bom. uns 4, 5 anos, o meu pai, que era do interior, deu um cavalo para ele. E aí eu senti que o meu pai queria criar essa conexão com ele, Aham. sabe? Então, de vez em que quando nós legal. ligávamos para o avô para saber do cavalo, sabe? Então, por quê? Para dar honra. E mesmo, Sim. olha o que eu vou lhe dizer, irmão Pedro, e olha o que eu vou dizer para a audiência aqui. Mesmo eu tendo as minhas diferenças com meu pai. E é aqui que vem o ponto que eu quero chegar. O meu filho nunca soube disso. As broncas que eu tinha com meu Sim. pai ficaram comigo. Porque o dia que eu saí de casa, o dia que eu entendi que eu tinha que botar um ponto naquelas coisas chatas, eu botei um ponto. E não foi por isso, que eu não deixei de ensinar o meu filho a honrar o mais velho. Eu não deixei aquela coisa chata, aquela dor Sim. que eu tinha, e eu carreguei isso, irmão Pedro, até a morte do meu pai. Quando Deus me permitiu, um mês antes da morte dele, que eu tivesse uma conversa franca com ele. Onde a gente chegou o perdão. E aí ele descansou em paz. E hoje eu vivo com minha consciência limpa. Porque eu ensinei Sim. o meu filho a honrar o avô. Não passei adiante as mágoas. E consegui liberar o perdão. Tu vê, né? E se imagina se isso tivesse com todas as pessoas. Eu tinha afastado. Se fosse ao contrário, né? Tu não te dá com o pai. Infelizmente tem isso. Tem né? isso. Tem isso. Os netos nem conhecem. Nem conhece. Por quê? Porque o pai é que tem bronca com a mãe e com o pai. Você tem, assim, um caso aí na sua família? Você se dá bem com seu pai? Você honra o seu pai e a sua mãe? O que você tem aprendido sobre isso? Escreva para nós aí. Nós queremos saber a tua opinião. Irmão Pedro, Pronto. ainda nesse capítulo aqui, 5, agora verso 3, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, e que estes aprendam primeiro a exercer a piedade. É o que nós estávamos falando, né? Sobre o ensinar. Nem que tu não tenha recebido a piedade. Tu, como cristão, tu tem que ensinar a piedade. Quando tu estás na ignorância do conhecimento, aí tá, beleza. Sim. Mas depois que tu conhecer, e aqui está a importância da escola dominical, aqui está a importância do estudo bíblico. O culto de domingo é da família, certo? Mas não nos educa o suficiente para esses desafios. Sim, eu estava pensando aqui comigo agora, né? E, infelizmente, né, tem muitas denominações que ensinam muita coisa para o teu sucesso pessoal, para te viver bem, né, através da palavra, mas não é uma coisa superficial, né? E como falou, e o ensino para te ensinar as crianças, né? Em próprio Provérbios ali 22:6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E tu vai ensinar aquele a prosperar, a ter uma vida boa, com dinheiro, tá? Mas e os, né? E como é que fica os teus avós, né? A tua criação, a família, como é que fica? E realmente, que nem tu falou, tem o culto da família. É muito importante isso, né? Graças a Deus ali nós congregamos, tem uma palavra verdadeira, né? Que é o Ministério Rema, uma palavra verdadeira para cada um. Mas infelizmente tem lugares que num culto de domingo, que seria um culto de família, fala só sobre uns benefícios próprios. Como tu sair da dívida, como ganhar dinheiro. Então, eu acho que esse não é o papel da igreja, né? O da igreja é o ensinar a palavra de Deus, né? Preservar a família. Fala só dos favores e não dos deveres, né?
Exatamente. É bem colocado, exatamente isso. E eu vou mais longe com isso, irmão Pedro. Quando se diz sacerdote de um lar, às vezes, eu trabalho 12 horas por dia. Mas eu dei um celular novo. Mas eu dei uma bicicleta nova. Mas eu emprestei, sabe? Não é só isso. Às vezes é melhor tu dar conhecimento, tá, do que bens. Às vezes é melhor tu dar honra, dar piedade, dar amor, do que o material. E hoje, para se livrar das crianças, se dá o bem. Sim, se dá um bem, né, para ele. Sim, o celular, hoje em dia, tudo, né? E às vezes, assim, o pai, às vezes tem um celular mais barato do que o do filho. Isso aí é verdade. Às vezes o pai está lá com um celularzinho de R$300, R$500, e o filho está com um de 5 mil. Achando que está fazendo bem para o filho. Quando, na verdade, nós temos que ensinar os nossos filhos a piedade, é o amor, é a compreensão, é outra coisa. É por causa de todos esses deslizes, né, da vida, da humanidade, Vamos tem, focando em outra coisa. Exatamente, é por causa do ensino, né? E a palavra diz, e conhecereis a verdade, né? Que a verdade vos libertará. Vai me libertar de quê? Desse mundo, né? Do curso do mundo, né? Nós temos que sair desse curso do mundo, né? E andar no curso do Senhor. Para isso Jesus veio, né? Para nos orientar qual é o caminho, porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, né? Então, né, ele encerrando ali, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho. E quando nós optamos por outros caminhos, né, às vezes por falta de conhecimento, falta de orientação, né, a tendência é cada vez ir para um lado totalmente diferente da palavra de Deus. Do ensinamento da palavra. No final, vai acabar tudo lá no lar, vai acabar, sabe, vai exterminar a vida lá, por conta, sabe, de descaminho, né? Sabe? Porque às vezes tu é conduzido ao descaminho. Sim. Sabe? A pessoa não se orienta, a sociedade vai te levando, sabe? E chega lá e a gente vê todos esses prejuízos lá na velhice, né, irmão Pedro? Lá que a gente enxerga, sabe? A pessoa que foi educada, a pessoa que foi orientada, lá que a gente vê, sabe? Desnunda, né? Sabe? Sim. Empresários, jornalistas, sabe? Pessoas que foram influentes nas sociedades, me indignando. Um abraço. Que nós já presenciamos muito, né? Nossa. A gente já vê pessoas assim que antigamente, esse é o fulano de tal, e tá ali, né? Tá ali. Mas o interessante é o trabalho em si, né, do evangelismo, né? Não trazendo as consequências, mas daí o que o nosso trabalho, né, ele envolve? Ele envolve aquele momento ali, né? O passado, né, para nós analisarmos não interessa deles, né? Nós estamos ali levando a vida, nós estamos querendo mostrar uma realidade, porque eles têm, né, mágoa no coração, né? Quantos ali estão tristes com familiares, né, com os filhos que colocaram ele ali, que gostariam de estar lá no meio, né? Então o que nós vamos passar? Que há tempo para todas as coisas, né? Porque a palavra diz, né, que tudo tem um fim proveitoso, né? Tem aquela passagem que fala que todas as coisas cooperam para o bem, né? Como é que tu vai passar isso aí para um vô que está no lar lá abandonado e tal? Então como a gente conversou, é muito amplo, né, todo esse tema, né, sobre os lares de idosos, sobre o abandono, não abandono, né, daqueles que realmente não tinham opção, queriam estar com o vô, quer dizer, queriam naquele momento, na realidade, porque eles não se prepararam,
né? Então daí vem a falta de cultura, a falta de ensinamento. Mas eles queriam, tá, mas não podem. Mas vai ter uns que tá, né, no coração ali não queriam, mas não tem outra opção, porque eles estão trabalhando, ou seja, não se estruturaram para aquele momento. E o que é pior nisso tudo, irmão Pedro, que eu vejo assim, às vezes o parente tá lá, tá o casal, sabe? E tem um ali, sabe, no celular, sabe? Tem um ali fazendo outra coisa, tá ali sabe, só para pagar aquela visita. Ah, sim. Sabe? Tá ali, sabe, mas tá quase na hora de terminar a visita, sabe? Entende? Eu acho assim uma desonra. Sabe? Não, imagina, eu não faria isso com qualquer pessoa idosa. Imagina com meu pai ou com a minha mãe. Sim. E a gente vê isso aí até numa visita nossa, sabe? Às vezes chega um familiar para visitar, né? E daí nós estamos ali, né? Ou a pessoa recém chegou junto conosco no mesmo horário, né? Daí até nós, né, mentalmente aqui no raciocínio, agora vou atrapalhar a visita dele, né? Mas daí tem a palavra do Senhor que vai ser para edificar ele, para não falar que não ouviu, mas referente ao que tu falou, né? Tem uns que ficam ali, escutam a palavra, que nós ficamos em torno de 1 hora, pega e, como tu falou, orar e vão embora. Nem conversaram com a visita. Né? Tu falou isso aí, me trouxe a memória isso aí que eu já vi. Eu já presenciei isso. Né? Não, tem lá, ele ouviu a palavra, tá, mas relativo ao respeito, à honra da pessoa, não, foi só cumprir um horário que estava ali do lado, porque não falou nada com a pessoa. Foi só pagar uma visita. Gente, escreve para mim. Enquanto o nosso diretor se prepara aqui para passar o nosso depoimento aqui do primeira pergunta, escreve para nós. Você conhece alguém que se comporta assim? Acontece isso na tua família? Escreve para nós. Compartilha com nós a tua experiência. Vamos ouvir aqui, irmão Pedro. Por que as pessoas esquecem o abandono, os idosos no lar? Então, o que o senhor acha de pessoas que abandonam os pais, os avós, os idosos no lar de idosos? Por que seria? Eu acho assim que é porque eles já têm outra família, tem outros compromissos. E é por esse motivo só, acho que eles também não gostam de ver os pais. O senhor acha que eles perderam o interesse pelos velhos? Eu acredito que seja isso. Eles vão perdendo o interesse pelos pais também. Vamos ao próximo. A senhora acha dos familiares que abandonam os pais, avós, nos lares de idosos? Falta de amor, falta de compromisso, consideração, porque na vida tudo é um retorno. Seria um retorno cuidar dos pais, assim como os pais cuidaram quando criança. E na fase adulta eles acabam esquecendo que foram criança, que foram cuidados. E o idoso ele requer a mesma coisa na terceira idade, porque ele também requer atenção, cuidados, carinho, alimentação, muitas vezes dependem de tudo de um próprio filho, né? Até porque eles são incapazes, né, de produzir dinheiro, né, de produzir sustento e tudo mais, né? Irmão Pedro, quanto assunto para debater. Falta de interesse, diz o primeiro, pelo idoso. Depois, falta de amor. Depois, falta de retorno. Nossa, isso aqui foi uma patada, né? Exatamente. A pessoa recebeu, e às vezes recebeu o perdão, recebeu o amor, recebeu a comida, recebeu o sacerdócio, né?
Porque o pai é um sacerdote, né? Sim. Ele entrega um conselho, ele entrega uma conversa, ele entrega um ensinamento, ele entrega o alimento, ele, sabe? O pai é um sacerdote ali, os pais dão esse suporte. E aí, quando é a vez dos filhos... Foi isso que me chamou a atenção, que eu fui ver aqui, né? A passagem até que está em Gálatas 6:7. O que me veio, né? Não é especificamente o que foi falado ali. Mas me veio, semelhante. Sim, é sobre o lar, né? Sobre o porquê, né, das pessoas terem medo de quando chegam no lar. Que quando vão olhar um lar, que eu falei isso a respeito de algum voluntário, ou os próprios familiares, né? Os próprios familiares que não vão nem visitar o avô, não vão visitar o pai ou a mãe. Às vezes não é nem pelo pai ou pela mãe, né? Mas é justamente, que nem ela falou ali, trazendo para a Bíblia, é a colheita. Então, se tu não honrou, tu não teve amor com o pai, tu não cuidou dele, não ensinou, o teu filho não viu isso, o que vai sobrar para ti no final? Né? Foi muito forte, por isso que ele é 6:10, ó, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Gálatas 6:7. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Né? Como é que a pessoa vai pedir uma coisa que não entregou? Claro que esse assunto vai até para relacionamento, mas o relacionamento familiar aqui dessa vez. Sim. Né? Sabe? Como que a pessoa vai querer ser cuidada se não ensinou? Não ensinou nem a cuidar. É interessante, né? Ali o que a primeira entrevistada ali falou, né? A princípio ele concordou tudo com o abandono, né? Quer dizer, os dois concordaram, mas, né, ele salientou ali os compromissos, vão deixando, né? Não cabe mais ali na família, né? Tem uma nova família, esposa, filhos e tal, e eu vou não tá. Né? Mas tudo tem a ver, né? Tudo tem a ver com como foi criado. E aí vem a cultura, né? Tudo tem a ver com a cultura. E nós ainda temos a vantagem, né, irmão Pedro, como cristão, de conhecer o Evangelho. O Evangelho que nos carrega para o amor, que nos carrega para a piedade, que nos carrega para o perdão, para o arrependimento. Né? Queira Deus que a gente consiga, né, educar nossos filhos, queira Deus que nós consiga, sabe, entregar isso. Porque o mundo é incrível, às vezes acontece até com os cristãos, fica envolvido, como ele falou para o primeiro entrevistado, a pessoa vai fazer faculdade, fazer pós-graduação, e aí isso vai envolvendo a pessoa e ela vai se desaproximando. Está atrapalhando agora. Em vez de ele estar incluído naquilo. Eles não entendem que aquele foi o mentor dele. Sim, ele está ali por causa dele. Exato. Então é a parte da honra, né? Não é o benefício, ele não te dá mais benefício, tu não quer mais. E você que está me assistindo, o que você acha da honra? O que você acha da pergunta que os nossos entrevistados responderam? Por que abandonar os idosos? Porque não tem mais interesse pelo idoso? Ele não serve mais? Ele não produz mais? Ele não traz mais dinheiro para casa? Seria isso? É por essa razão que se abandona? Se abandona por falta de amor? Se abandona por falta de piedade? Se abandona por falta de tempo? Por que se abandona? Que argumento vão ter, né? Qual o argumento que vamos dar do abandono? Né? Como tu citou esses exemplos, né? Os argumentos tem vários. Mas qual que é o certo? Exatamente.
que é o correto? E o que a Bíblia nos diz? Que devemos ser piedosos com as viúvas. Se nós não for piedosos com os próprios da casa, Sim. né, nós estamos fazendo o quê? Nós somos Negando. pior do que os descrentes, porque o descrente não conhece, não sabe. Agora nós sabemos. Sim, no caso que tu falou sobre a cultura, né? Chinesa, né? De repente nem são crentes, Exato. mas estão honrando. E daí o que é crente se torna pior. Se torna pior. Que pelo menos, né, sem conhecer o Evangelho, está cuidando. Eles não conhecem, mas estão cuidando. Vamos à segunda pergunta aí, diretor. Agora a nossa próxima pergunta é mais complexa. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto aqui. As responsabilidades. Quem tem responsabilidade, irmão Pedro? É a igreja que tem responsabilidade? É a sociedade que tem responsabilidade? É o governo que tem responsabilidade? Ou é os familiares que têm responsabilidade porque as necessidades do idoso não vai só. Nós atendemos a parte da alma, nós atendemos a parte do espírito. Né? Nós vamos trazer uma estrutura espiritual. Queremos levar ele e conduzir ele à salvação. Mas e a parte emocional? A parte do corpo? Quem tem? Quem é que leva no hospital? Quem é que faz o exame? Quando ele está aborrecido em casa sozinho, por que a maioria dos idosos tem gato, cachorro dentro de casa? Por causa do afeto. Quem tem que dar? Meu Deus do céu, irmão Pedro! É muita coisa, né? Vamos ver o que tem para galera. Roda aí, diretor. O senhor acha que quem tem o papel de cuidar dos vovôs? Eu acho que seria os governantes que teriam que ter mais, como que eu vou dizer, Mais participação mais participação com os... e cuidado com os velhos. Sim. E o senhor acha que a comunidade, a igreja tem algum papel nisso? A igreja teria bastante papel nisso e a sociedade também, no caso os familiares, né, Os voluntários? os voluntários tinham que ter mais interesse por essas pessoas idosas. Ok, obrigado. Vamos ao próximo, diretor. Tem esse compromisso de cuidar dos idosos? Primeiramente a família, os filhos. Primeiramente. Primeiramente, Com certeza. por conta de que eles foram criados ali. Foram criados ali e cada família que sabe o porém de cada lar, né? A necessidade de cada lar é a família que está sabendo. E a igreja tem algum compromisso com isso? Se for cristão, se realmente for cristão, seguir uma religião, ter uma meta, eu acredito que sim daí. Porque daí teria que incentivar os filhos a não fazerem o que estão fazendo hoje em dia. Que entra a falta de amor, né? Falta de amor. Certo. E vem cá, e os governantes, o governo, tem algum compromisso com isso? Não. Por que você acha que não tem compromisso? Eu acho que não tem, porque o governante não sabe o que se passa no teu lar. Muito bem. O que o governante tem que fazer, ele já faz o que é. Ele tem BPC Loas, né? E é onde quem nunca trabalhou ou por necessidades especiais recebe esse auxílio, recebe ranchos, recebe cuidados, muitos até casa. Então tu acha que o governo já faz a parte dele? O governo já faz a parte dele. Mesmo os que são desamparados, o governo é o que... Aí é que entra o governo é que está fazendo. Muito bem, muito E bem. outra também que eu tenho para te dizer, o teu compromisso como filho, tu não tem que terceirizar para ninguém. O compromisso é teu. Não é do governo, não é da igreja, não é de ninguém. Começa por ti, dentro da tua casa. O exemplo que tu teve de ser criado e cuidado pelo teu pai e pela tua mãe. Bom, o que eu estou entendendo é que cada um faz uma parte.
A família faz uma parte, a Isso. igreja faz outra Isso, e o governo faz outra. isso. É que cada um ser responsável por sua parte Por nessa sua função. parte, é. Muito bem. Para você que está nos assistindo, o primeiro entrevistado disse que é do governo a responsabilidade de cuidar dos idosos. Já para a nossa segunda entrevistada, é dos familiares a responsabilidade de cuidar dos idosos. Irmão Pedro, quem é a responsabilidade de cuidar dos idosos? Aqui eu concordo com a que falou na segunda entrevistada ali, né, inicialmente, que ela frisou, né, uma coisa que foi bem clara, né? Primeiro lugar, né, é a família. Primeiro lugar a família. Por conta que veio dali, né? Sim, exatamente. Então, né, não tem como tu querer... Outra coisa que ela falou muito forte foi terceirizar, né? Terceirizar. Então, é a família que tem que ter o cuidado, né? O governo, ele pode entrar ali, né, na parte social, né, um atendimento, assim que nos próprios lares, né, eles recebem, estão com enfermidade, eles levam para um hospital, né, hospital público, vai lá, vai ambulância, então a parte do municipal, a parte do governo, foi como ela falou, já faz. Já faz, e até tem, irmão, tem até a lei aqui, tá? Tem até a lei aqui o seguinte, sim, o Brasil, o governo, tem a obrigação legal, constitucional de cuidar dos idosos. E essa responsabilidade não é exclusiva deles, do governo, mas compartilhada com a família e com a sociedade. Exatamente. Então, assim, esta proteção é fundamental principalmente em 3 pilares da Constituição. Primeiro deles é a família, a sociedade. O primeiro deles aqui é a saúde, que é o que o irmão está se referindo. Sim. Né? Aí entra com o SUS, entra com o remédio daquele de continuação, né? Sim, que tem a farmácia popular, contínuo, sabe? Então entra com tratamentos, entra, sabe? Claro, vale a ressalva aqui de às vezes não funcionar, tem uma ambulância Sim. com pneu furado, tem que remanejar uma consulta, mas é do Estatuto do Idoso. Existe uma lei. A lei já vou dizer aqui, a lei é 10.741 de 2023. Depois da saúde, a assistência social, que tem psicólogo, tem o próprio assistente social, sabe? Depois tem o transporte, né? E depois a habitação. Né? Então isso o governo entra com essa parte para o idoso. Mas não é tudo, né? Não é tudo. Ela comentou também ali, né? A falta de amor. Então nós temos... Né, agora, quem é que dá o amor? É a sociedade ou é a família? E aí é que está o grande engodo. Nós vamos fazer parte 2, certo? Porque já estamos estourando o nosso tempo. Porque eu acho que aqui, irmão Pedro, tem muito assunto ainda para se falar. Ah, sim, Né? muita coisa. Qual é o papel da sociedade? Porque nós temos que avaliar primeiro as necessidades do idoso. Sim. Né? A necessidade de uma proteção espiritual, a necessidade de um aconchego, um carinho, né? uma atenção, né? O afago, a parte familiar, afetiva, né, que seria. Exato. E eu acho que essa é o maior desafio para a sociedade e para as famílias. Sim, porque todas são importantes, né? O trabalho dos governantes, da sociedade, da igreja também, né? E os familiares. Né? Mas como ela frisou, começa na família. Né? Então, para você que está me assistindo, a atenção que você está dando para o seu idoso é o suficiente? Porque, irmão Pedro, terceirizar, como ela disse, é fácil. Sim. Tá? Mas assim, eu estou promovendo entretenimento, eu estou promovendo
eu estou promovendo afeto para ele, entende? Então ele tem pelo menos quatro pilares aqui, né? Saúde, afeto, relacionamento e a salvação. E nós entregamos, como cristãos, nós entregamos o afeto para a parte espiritual. Nós damos suporte na parte espiritual. Sim. Né? E às vezes eu sinto, o senhor sente também, que às vezes eles estão querendo mais que isso. Eles estão querendo afeto. Sim. A necessidade também. E eles estão querendo que a gente traga a solução para a dor deles. Já aconteceu com o senhor? Por favor. É verdade. Tanto é que nós temos sempre uma grande necessidade, né, de colaboradores. Né? Que a palavra mesmo diz, né? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Né? Depois dá para ver se alguém tem interesse e gostaria, né? Também eu faço aqui uma propaganda, um chamado, né? Se sente no coração, gostaria de colaborar, né? Através de uma visita, né? Só conversar conosco, né? Escreve para cá, que a gente pode marcar, né? São vários dias, vários horários, né? Uma visita para conhecer como é o trabalho, né? Não precisa assumir um compromisso, mas vou ver como é que é o trabalho. Porque muitas pessoas desconhecem também esses trabalhos. Deixa o WhatsApp, irmão Pedro. Né? O WhatsApp, já falando agora, é 51, né? Pode ser, entrar em contato direto comigo mesmo, é 982 90 19 00. Né? Se você sentiu no seu coração que pode fazer alguma coisa, se você sentiu aí que quer fazer alguma coisa, eu sei que Deus está aqui nesse momento conosco, Deus está nesse trabalho também, e Deus é que, se você sentiu no seu coração, seja qual for a ação, chama o irmão Pedro ali, nesse WhatsApp, ok? E vai escrevendo para nós ali. Quem tem mais a responsabilidade? É o governo? É o suficiente? Você que é familiar, você acha que o governo entrega o suficiente? Você que é sociedade, que nunca se importou com a velhice, você quer refletir sobre isso? Você que é cristão, você acha que está ouvindo o ID? Você acha que está certo assim? Ou o seu ministério é diferente? Eu sou do louvor. Eu faço isso, eu faço outra coisa. E você que é familiar, principalmente. Porque o familiar, eu entendo o familiar como um gerente dessa construção toda. É verdade. Às vezes porque às vezes tem um filho só. Porque tem um filho só. Às vezes tem 6 filhos. Mas isso não é comigo, é o outro que é mais novo. É o outro que ficou em casa, que ficou com terreno. É o outro que recebe aposentadoria, sabe? Terceiriza, como a nossa convidada falou, a nossa entrevistada. Sim, ninguém assume para si, né? Para si. Mas pensando agora, falando em sociedade também, né? Sobre essas visitas, eu lembrei agora de uma outra pessoa, ela é cristã também, que ela vai num lar, toda sexta-feira, uma sexta sim, uma não, ela faz as unhas das vovó. Quem quer, né, lógico, ela vai, visita, ela vai sozinha, ela sentiu, né, de fazer esse trabalho. E não é cristã? Essa ela é. Ela é cristã? Ela é cristã. Mas a gente sabe, tem cabeleireiros também que às vezes fazem, né, só que tem essa falta também, né, não só a parte espiritual, né, mas essa parte do carinho, do aconchego, e eles se sentirem importantes. Imagina, vai uma pessoa lá especialmente fazer as unhas delas, né? De vez em quando pode ir alguém lá para cortar cabelo, né? Quem é que quer pintar o cabelo? Né? Nós tínhamos um período, daí por falta de voluntários a gente parou, que era o que nós chamávamos o Dia da Beleza, né? Que alguns cabeleireiros, tudo,
O irmão Jair mesmo muitas vezes já foi, né? Mas por falta de pessoal a gente reduziu agora essas visitas. Mas tem muitas outras pessoas que fazem. Tem aquela turma, né? Eu sempre falo turma da alegria, mas é turma do sorriso, alguma coisa, que faz as visitas. Mas eles pegaram para visitar todos os lares em Novo Hamburgo, que hoje registrado oficialmente são 42, eles fazem uma por sábado. Então o lar recebe visita uma vez por ano deles, né? Fazem brincadeiras e tal, isso é muito importante para o vovô também, né? Se sentirem ali, né, amados. Só que podia ter outros grupos, outras pessoas, né, como aquela que vai sozinha, uma lá vai lá ensinar a pintar, vai, né, ter essa parte. Tem alguns lares que recebem, né, mas tem muitos que não recebem nada. Tem lares que quando nós chegamos, já que eu fui fazer uma visita, eles, era isso que faltava para nós. Né? E daí tu vê que às vezes aquele lar só recebe a nossa visita, não vem mais nada. E é tão pouco para quem doa, mas é muito para quem recebe, né, irmão? Exatamente. A pessoa tira uma hora, né, para ir lá, que seja uma hora no mês. Né? Mas daí com a quantidade de pessoas, um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra. Né? Nós temos aqui, né? Sim, daí dá uma grande força. Né? Nós temos o lar ali, São Vicente, que ele recebe muita. Ali é um local muito bom. Né, que tem muito apoio, a universidade, os estudantes vão ali, né? Só que falta mais locais, né? Mais locais que se disponham a fazer essas visitas para abranger outros lares, né? Que tem muito lar que não recebe. E outra coisa sobre o amor, eu gostaria de salientar que tem lar, eu conheço 2 lares, que eles admitem a avó, mas é uma exigência que pelo menos uma vez na semana, eles não aceitam largar para abandono lá, que tem que estar no mínimo. É uma regra. É uma regra. E normalmente esses lar, o familiar às vezes vai 2, 3 vezes na semana, né? Então isso que seria o ideal, né? Não teve, e claro, o ideal está lá com a família, não tem mesmo, devido às circunstâncias, mas está presente, né? A família presente é importante. Vamos ter que encerrar nosso programa de hoje, mas te convidando para a parte 2, porque nós vamos detalhar mais qual é a função de cada um desses pilares, qual é a função da sociedade, qual a função da saúde, qual a função dos familiares, qual a função da igreja e qual a função do governo nesta empreitada que é cuidar dos idosos. Ok? Eu quero agradecer para você que veio e que ficou conosco até aqui. Te convido para a semana que vem. Nos escreva aqui sobre este assunto, certo? E te aguardo aqui para que a gente possa debater a parte 2. Irmão Pedro, faça as considerações aí finais para nós ir chamando, né, por próximo. Certo. O tempo, como falou, é escasso, né? Reduzido, porque é muita coisa, muitos assuntos, muito que a gente tem para falar. Mas eu queria só destacar também sobre os lares de idosos, né? Porque aqui nós falando, direcionando sobre a família, né? Parece que não tem a importância do lar, mas um lar em si ele é muito importante, né? Para aquela pessoa que não tem, né, realmente as condições ali, né? Uma pessoa, né, numa condição baixa, teve o problema, não teve a criação, então, enfim, o porquê, na realidade, não importa, mas tem um lar que pode cuidar do vô, né? E ali também a gente vai conversar mais sobre isso, né, sobre os proprietários, por que fundaram um lar, o que tinha no coração financeiro, preocupação, que nem eu conheço enfermeira, que tiveram muito trabalho com a mãe, né? Não, eu vou botar um lar para esse trabalho não acontecer, que é um desses lares que eu mencionei, que eles, né, faz parte ali uma norma que o familiar tem que estar junto, né? Então, isso nós vamos debater também depois, porque o lar é muito importante, né? Que é uma coisa que eu falo, porque aprove a Deus reunir todos ali, né? Como alguns dos vovô, né, dos que estão ali, dos idosos,
iriam saber do Evangelho, iriam saber do caminho da salvação se durante a vida toda eles não foram. Então, aprove ao Senhor colocar eles ali. Então, o lar de idosos, né, é um segmento muito importante também em toda essa Faz história. o papel, então, da sociedade. Faz o papel da sociedade. Né? Então, convidamos vocês aí para estar refletindo, meditando sobre tudo que foi falado. Né? Deixamos o contato, escreva sua mensagem aí. Né? E aguardamos até o próximo encontro. Tá? Deus abençoe cada um de vocês.